num sábado à noite com a pregação do Marcelo. Amém. Glória a Deus. Fica filmando. Aqui, hoje é o seu dia, né? Se Deus quiser. Então eu quero orar por ele. Que Deus abençoe ele, amém? Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, quero colocar agora nas tuas mãos a vida do Marcelo, Senhor. Amém. Que o Senhor possa direcionar as palavras dele. Em nome de Que o Senhor abra os Jesus. corações aqui, Senhor, de cada adolescente. Amém. Para que todos, cada adolescente também adulto, Pai. Amém. Jovem, criança que esteja aqui, que todos estejam, ó Pai, abertos para ouvir a Tua palavra. Amém. Com um coração sensível, ó Pai. Amém. Com um coração aberto para Pai. receber ao Senhor. Que em nome de Jesus, cada palavra que sai da boca do Marcelo não seja ele, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai. E que essa noite seja marcante na vida de cada um de nós aqui. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Yas. Vem cá me dar um abraço. Você deu, mas eu não dei. Eu estava aprendendo. Obrigado. Idioma, tem como acender todas as luzes para esse povo não dormir? Deixa para a hora do pagode aí vocês ficarem bem intimistas. Inclusive a galera que está ali, se quiser tacar o canhão de luz em cima, pode tacar. Gente, por gentileza e bondade, abra a sua Bíblia, se você trouxe, lá no tema do Acampa Dentro de vocês. Romanos, qual é o tema? Romanos 12? 12, vamos ler o 1 e o 2, tá? Romanos 12, versículos 1 e 2. Acompanhe aí na sua Bíblia. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Qual é o tema do nosso congresso? Metanol. É metanol? Aquele combustível do carro? Metanoia. Tá, é metanoia. Metanoia, vocês aprenderam ontem que é mudança de mente. O tema do nosso congresso é metanoia e a pergunta de hoje, que na noite de hoje eu gostaria de deixar e refletir com vocês e que foi proposta pela liderança dos adolescentes é a seguinte: por que a transformação da mente é tão importante? E orando, pedindo a Deus a orientação para falar com vocês na noite de hoje. Deus propôs um tema ao meu coração antes da Vanessa me passar a pergunta. Eu já vim orando e o tema de hoje é o seguinte: deixa de ser nóia, saia da paranoia e viva uma metanoia. Vamos lá? Deixa de ser nóia. Repete comigo. Deixa de ser nóia, vai. Deixa de ser nóia. Saia da paranoia. E viva uma metanoia. Agora eu vou fazer um desafio. Você vai olhar para alguém do teu lado e vai dizer assim: deixa de ser nóia. Falou? Agora olha para outro do outro lado e fala assim: sai da paranoia. Sai da paranoia. E agora olha para outro que você não olhou, não viu ainda e fala assim: viva uma metanoia. Viva uma metanoia. Eu gostaria de inicialmente estar abordando com vocês 3 termos para vocês estarem enquadrados. Tá ruim. Estarem enquadrados na mensagem de hoje. O primeiro termo é noia. Noia, originalmente lá no grego clássico,
significa pensamento. Não esse sentido que a gente conhece. Paranoia significa uma mente fora do lugar, fora dos trilhos. E metanoia, mudança de mente. Só que com o passar do tempo, os anos, décadas, séculos, milênios, quem estuda português e gosta do português assimila uma informação, que a língua, ela é o quê? Ela é viva, não é? Ela sofre mudanças. Por isso, alguns termos que lá no original querem dizer alguma coisa, às vezes, muitos anos depois, esses termos mudam o sentido por causa da vivacidade da língua. Um exemplo prático é homofobia, que é um termo muito falado. Fobia, o sentido... Obrigado, Nara. O sentido original de homofobia é medo. Não é essa aversão que ganhou sentido hoje em dia. A mesma coisa aconteceu milênios depois, especificamente no Brasil. E vamos tratar do nosso querido Rio de Janeiro. Especificamente na década de 90. Acontece a mudança da palavra noia, do sentido nos dias atuais. Ela tem o sentido clínico, no grego clássico, que significa pensamento, mente, mas de alguns anos para cá ela ganha um sentido completamente diferente, que se torna conhecida como o sinônimo de drogado. E falar de droga em uma comunidade como a Barreira do Vasco chega a ser redundante falar em droga e tráfico de drogas para vocês. Então não preciso ensinar muito. Noia vira uma gíria para se referir aos drogados, aos viciados. A gíria nasce por redução vocabular da palavra paranoia. Porque quando o crack se espalha no sudeste do Brasil, ou seja, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, quando ele começa a se espalhar, os usuários e profissionais de saúde começaram a notar um efeito colateral psicológico muito específico e severo que a droga causava após o pico de euforia. Uma crise aguda de perseguição e ansiedade, conhecida como psicose, induzida por estimulantes. É isso que o crack causa e começou a ser observado no início dos anos 90. O usuário acha que a polícia estava chegando a qualquer momento, ele acredita que está sendo vigiado por inimigos e ficava catando resíduos, latas invisíveis no chão, achando que eram pedras perdidas, pedras de crack. E isso ganha o termo bater cabeça. Porque ao ficarem ali nas cracolândias, catando no chão, eles batiam as suas cabeças. Na dinâmica das ruas, esse era o comportamento, traduzido pelo uso dessa droga. Os próprios usuários começam a chamar essa sensação de angústia de noia. E as pessoas começam a aderir esse termo de forma pejorativa e marginalizada. Porque especificamente no meado dos anos 90, quando o crack entra no Rio de forma mais lenta que São Paulo e começa a criar bolsões, a imprensa e a polícia começam a usar esse termo para se referir à pessoa que já não tem a mente sã. Guarda isso. Noia, porque não tem a mente sã. E não só isso. Nos anos 2000, a gíria é totalmente absorvida pela cultura carioca. O surgimento das áreas de consumo aberto, como cracolândias, que no Rio de Janeiro frequentemente se concentravam em favelas e às margens, como da Avenida Brasil e arredores do Jacarezinho, fazem com que a palavra noia saia do nicho policial e marginal e da imprensa e alcance toda a população. Só que o mais triste é que hoje isso não está
restrito a áreas da Avenida Brasil e o Jacarezinho. Se vocês não têm percebido, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas, está se formando uma cracolândia aqui nos muros do Vasco da Gama. Ou só eu tenho percebido isso? Com um monte de nóia aqui. A ironia linguística é perfeita, porque a palavra que começou na Grécia antiga para descrever mente, pensamento, hoje ela descreve literalmente uma mente fora dos trilhos. Curiosamente, ali no Jacarezinho está basicamente na beira dos trilhos. E ela termina descrevendo exatamente uma coisa que vira uma epidemia urbana, que é o vício do crack. Desculpa, eu não estou aqui para suavizar com você. Eu, como prata da casa, eu costumo dizer que eu sou chamado para fazer o serviço sujo, né, pastor Luiz? Eu falo o que algumas pessoas, às vezes, para não te magoar, não vão falar, mas eu não estou nem aí se tu vai sair daqui magoadinho, magoadinha comigo. E se prepara, porque se depender de mim, prepara a cara lisa que o Espírito Santo vai te dar uma tapa hoje. Vamos continuar, amém? Amém. Por isso eu gostaria de estudar sobre a vida de um personagem bíblico. A noia, a paranoia e a metanoia na vida dele. Quem adivinha qual personagem bíblico nós vamos estudar? Chuta aí. Hein? Chuta. Hein? Paulo. Vamos falar sobre a noia, a paranoia e a metanoia na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, vamos ver a evolução cognitiva do apóstolo Paulo, falando sobre a trajetória dele. Apóstolo Paulo, se você não sabe, se não teve a oportunidade de ler ainda na Bíblia, a trajetória de Paulo, que antes era chamado Saulo, é o relato de uma mente que passou pelo aprisionamento da obsessão, pelo abismo da desconfiança e, finalmente, pela libertação da graça, usando a riqueza do grego clássico e a força das expressões contemporâneas, dividimos a sua biografia em 3 fases. A noia de Saulo, uma ideia fixa e uma obsessão religiosa. E isso daqui, gente, eu hoje revendo esse texto que eu escrevi, eu quase chorei. E tem algo anotado aqui, que até eu terminar, eu vou orar para ver se Deus me autoriza a falar ou não, porque é muito forte. E a última vez que eu toquei nisso, tem gente me olhando feio na igreja até hoje. Mas não estou nem aí. Não sei se a pessoa é feia ou se está só olhando feio, tá? Na primeira etapa, a noia assume o seu sentido duplo. Porque Paulo, ele era vamos falar dele antes da mudança do nome, Saulo. Saulo era um jovem fariseu brilhante, altamente instruído e obstinado, aluno renomado do mais importante rabino, mais importante professor daquela época de Israel, Gamaliel. Na sua mente operava uma lógica de pureza nacionalista. Ele possuía uma meta clara e inflexível: purificar o judaísmo de qualquer influência herética para apressar a vinda do Messias. Para ele, os cristãos eram uma ameaça mortal e eliminá-los era considerado um dever sagrado. Olha como é que o cara estava noiado. O cara achava que a religião dele era pura, imaculada, perfeita, ele estava certo em tudo e que ele deveria eliminar quem pensasse diferente. E eliminar isso para glorificar a Deus.
Tu sabe de que religião é essa? Sabe qual a bandeira que ele carregaria hoje? A bandeira que em muitos protestos com ditos evangélicos tem sido estendida, que é a bandeira de Israel. O cara louco, queria matar as pessoas. E ele vai querer fazer isso, tá? Ele quer fazer isso para glorificar a Deus, entendendo. Ele entende, tá? Que a igreja estava surgindo não apenas como um grupo dissidente, mas a igreja era uma conspiração perigosa e articulada para destruir a lei de Moisés e o templo. Você pode verificar isso em Atos dos Apóstolos. A mente dele estava desalinhada, estava fora de lugar. A ponto, ele estava tão obstinado que ele pede autorização do sumo sacerdote, pede uma carta autorizando a pegar todo mundo que fosse do caminho de Cristo e prender homens e mulheres, pelo simples fato de crerem em Jesus. E ainda usava essa intolerância como sua legítima defesa. Olha que interessante. Em sua mente desalinhada e fora de lugar, ele estava convicto de que prestavam um serviço sagrado a Deus ao arrastar homens e mulheres para a prisão. Por causa da sua paranoia, Paulo cria um inimigo na sua própria mente para legitimar a sua violência. Só que ele tem um encontro com Jesus. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, a metanoia, que é a expansão, a queda das ilusões e a nova mente, ela representa um colapso definitivo no sistema operacional antigo para o nascimento de uma mente expandida. Era como se Paulo fosse um computador, imagina um computador, que de repente dá um vírus e trava. Você tem aquele computador que está configurado daquele jeitinho que você gosta. E ele dá um vírus e trava e tem que formatar. O momento do encontro de Paulo com Jesus, ele sofre um reset na vida dele, não só um reset, mas uma formatação. É como se fosse apagado tudo, os drives fossem reinstalados e tudo no lugar, agora ele passa a olhar diferente tudo aquilo que ele sabia. Com uma mente expandida, flexível e totalmente transformada. A caminho de Damasco, Saulo é confrontado de forma fulminante pela realidade de sua paranoia que tentava apagar. Qual era essa realidade? O Jesus que ele perseguia, que havia sido crucificado, estava vivo. E ele não tinha mais como lutar contra essa afirmação. Cercado por uma luz celestial, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao indagar: quem és tu, Senhor? Ele recebe a resposta que reconstrói toda a sua existência: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, Paulo sofre uma transformação radical. Nesse exato instante, seu modelo mental desmorona ao descobrir que o que ele considerava herético, o caçado por ele, era o Cristo ressurreto, glorificado. Por que eu estou trazendo a história de Paulo aqui para você? Analisa comigo, o choque joga Paulo ao chão, o deixa cego por 3 dias. Esses 3 dias de escuridão física, poderíamos dizer
que era como um lugar escuro de reflexão, de sua morte mental para o nascimento de uma nova visão. Ele é acolhido e cuidado justamente por aqueles que pretendiam prender. Ananias, antes de pegar e encontrar com ele, pergunta a Deus: Senhor, é esse cara mesmo que eu tenho que ir? Esse camarada aí não é o que está prendendo, gente? Gente, vocês não estão entendendo. Se você nunca leu na Bíblia, ele, muito jovem, ele consentiu com a morte de Estevão, que é um rapaz, um jovem brilhante, seguidor de Cristo. Esse era Saulo. Um homem que antes construía muros intransponíveis e caçava pessoas, passa o resto dos seus dias cruzando fronteiras e unindo judeus a gentios na mesma mesa. Olha a mudança. E deixa eu te falar uma curiosidade aqui, caso você não saiba. Ao contrário de que muitos dizem que quando Saulo encontra Jesus, ele se converte, muda o nome, balela. Tá? Inclusive, pastor José Francisco ensina isso na Idade Feliz, quando ele estiver dando aula aqui sobre os livros da Bíblia. Venha ter aula. Gente, a Bia sempre vem, sabe o quanto é bom ter aula com o pastor José Francisco. Ele tira todas as suas dúvidas. Paulo, não é por causa da sua conversão que ele muda o nome, mas ele possuía dupla cidadania, romana e judaica. Ele sempre carregou os dois nomes. Saulo, o nome hebraico, e Paulo, o nome latino. A mudança do uso do nome reflete apenas a metanoia, porque agora ele deixa de focar em Saulo, o fariseu local, para abraçar o mundo, recebendo seu chamado de apóstolo aos gentios, como Paulo. Ele não rebatizou, não. Era um nome que era diferente numa língua, e aí quando ele passa a escrever em grego, o nome vai ser transcrito de outra forma. Só que esse cara, lembra que ele foi criado aos pés de Gamaliel, o mais importante professor da época? Ele era como se fosse ali no Betel o Henrique Araújo do Betel, né, Jean? Seria o Henrique Araújo ali do Betel, Gamaliel. Só que ele estava muito acima, assim, em termos de popularidade, estava muito acima de Henrique Araújo, que foi nosso professor no seminário. A teologia de Paulo sobre a metanoia é fantástica, porque ele consolida a própria existência da vida dele em uma teologia profunda da mente. Romanos 12:2, como lemos, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, como o pastor Davi ontem falou, metamorfose pela renovação da vossa mente. Paulo ensina que a transformação visível, externa, a mudança de forma é impossível sem um motor interno da renovação de mente diária. E aí que tá. Não adianta você vir para a igreja e começar a mudar suas vestes, mudar algumas coisas que você faz, se a mudança não vier daqui, ó. Porque se você não buscar na palavra, se você não atentar para a palavra, não ler a palavra, não pedir discernimento ao Espírito Santo, a atuação dele na sua vida, vai ser uma mudança que não virá de dentro para fora, mas será uma mudança de fora para dentro. E é por isso que muitas pessoas que às vezes estão na igreja, sentem aquela emoção, vão à frente, não mudam de vida, porque ainda não receberam o Espírito Santo, não são constrangidas a mudar, porque o Espírito Santo é ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo.
Não adianta eu virar 50 vezes para você e falar: arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu pecado, porque a minha oratória nada é se o Espírito Santo não tocar no teu coração. E é por isso que Paulo ensina que a transformação externa é impossível sem o motor da renovação da mente diária. Não devemos aceitar a forma moldada do mundo, mas mudar a estrutura de dentro para fora. Em 2 Coríntios 7, 9 a 10, ele fala da diferença entre remorso e a metanoia. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, metanoia, para a salvação. Mas a tristeza do mundo opera para a morte. Paulo separa a culpa da transformação real. O remorso, que é a tristeza do mundo, é apenas a dor do ego ferido ou a autopiedade que tortura e gera morte, como no caso de Judas. Já a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. É a percepção sincera do desalinho com a verdade, gerando energia para mudar a rota e produzir vida e libertação. Não adianta eu falar. Não adianta a gente passar 3 dias inteiros aqui. Não adianta essa equipe pegar e produzir atividades, comida. Não adianta essa equipe fazer nada. Não adianta o pastor Luiz Carlos vir com os meninos para cá para tocar esse pagode aqui para gente adorar a Deus, se divertir, se alegrar na presença dele, se o Espírito Santo não tocar no teu coração e não transformar a tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Cara, quando tu vem à frente, quando tu vem aqui, tu levanta a tua mão e esse sentimento é real e verdadeiro, a tua vida é impactada, é transformada pela ação do Espírito Santo. Você muda. O problema é que vocês, adolescentes, vocês têm a doce ilusão. A doce ilusão que vocês vão levantar a mão e amanhã vocês não vão pecar. Sabe por que eu sei que vocês têm essa doce ilusão? Porque eu tinha. Eu tinha. Só que a metanoia é diária. A metanoia é diária. E vou te falar uma coisa. É uma luta diária. Alguém aqui dos adultos já usou droga? Já foi viciado? Não, né? Graças a Deus. Vocês estão vendo um cara viciado, lutando diariamente contra um vício. Na verdade, 2. Eu sou viciado em Coca-Cola. Sério? Sério. Quanto de Coca-Cola tu já bebeu num dia? O máximo. Quem aqui já bebeu o máximo de Coca-Cola? Uma garrafa de 2 litros sozinho? 2 litros? Ih, fichinha. Mas quem? Vocês estão olhando pro cara que durante uma semana, no ano de 1999, durante uma semana, eu não bebi água. E eu bebi 5 garrafas de 2 litros por dia de Coca-Cola. Ali eu vi o auge do meu vício. Você está olhando para mim magro. Hoje eu peso 130 quilos. Eu pesava 250. Vício. Se você quiser fazer um ato de amor por mim, nunca me mostre uma garrafa de Coca-Cola.
Eu já falei isso dezenas de vezes aqui nessa igreja, mas não adianta. As pessoas compram Coca-Cola. Vocês não sabem como é que isso é tentador para mim. Eu estou há 10 anos sem botar uma gota de Coca-Cola na boca. Mas só de falar eu já salivo. Mas aí você luta contra um vício, você acha que acabou, né? Há 2 anos atrás eu descobri que eu tenho uma relação imatura com o açúcar. Aí os diabéticos de plantão vão dizer, opa, eu também. Conversando com o meu terapeuta, ele virou e falou, não, mas se tu der uma recaída, beleza. Eu virei e falei, eu não tenho maturidade para lidar bem com açúcar. Com qualquer coisa de açúcar adicionado. Porque eu facilmente como uma lata de leite condensado inteira num brigadeiro ali, sendo feito em brigadeiro. Alguns de vocês assim vão dizer, eu também. Mas aí você consegue ficar o dia seguinte sem comer. Eu não. Porque ativa algo no meu cérebro, uma dependência. A luta contra o pecado tem que ser diária, assim como a luta contra o vício. Até porque, querido e querida, o pecado vicia. Sabe por que ele vicia? Jesus virou e falou, vós sois escravos. Por quê? Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E só o Senhor Jesus é capaz de nos libertar. E esse libertar, entenda aqui uma coisa muito séria que eu vou falar para você. Muitas vezes esse libertar não é você não pecar. Muitas vezes esse libertar vai ser te dar a capacidade para lutar contra aquela inclinação que você tem e vencê-la. Porque antes de aceitar a Jesus, como as pessoas dizem, antes de você entregar a sua vida a Jesus, você não tinha capacidade alguma de lutar contra esse pecado. E aí, vamos falar de alguns pecados. Gente, vocês adolescentes, quais são os pecados que mais afetam vocês? Aí você não vai me falar o que te afeta, não. O que tu ouviu um amigo falar. Era assim que o pessoal fazia no programa do Serginho, né? Não, um amigo meu. Se vocês não falarem... Obrigado. Se vocês não falarem, eu vou citar, hein? Só que eu sou mais descarado do que vocês. Vamos lá? Vício no Instagram. Foi falado ontem? Não? Por favor, não balancem a cabeça no que eu estiver falando. Não é para constranger ninguém. Vício em rede social? Alguma? Quantas vezes você abre a sua rede social para ver quantas curtidas teve a tua foto, a tua postagem? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você abre o celular para ver se a pessoa que tu está querendo falar já te respondeu? Vanessa, o Acampa Dentro é de adolescentes, né? Então, assim, me perdoe quem está fora da idade que eu vou rasgar o verbo, porque eu vim para falar para adolescentes. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para vocês. Masturbação é pecado. Rapaz. E não pense que eu estou falando só para os meninos, não. Masturbação é pecado. Trair
namorado, namorada, é pecado. Fumar, beber, é pecado. Eu estou falando de pecados que estão te chocando. Eu estou falando de pecados que você está assim, pelo amor de Deus, para de falar isso. Isso te choca? Mas por que que a tua mentira não te choca? Por que que a tua desobediência, teu pai e a tua mãe, teu avô, tua avó, teu tio e tua tia não te choca? Por que que a tua maledicência, falando mal dos outros, não te choca? Por que que a tua rebeldia não te choca? É muito fácil apontar para o coleguinha, é muito fácil apontar para o amigo, olhar o pecado do amigo quando tu tá podre, quando tu tá imundo. E olha, a metanoia não foi coisa da cabeça de Paulo, não. Porque quando Jesus começa a pregar, a primeira coisa que ele começa a pregar, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Então o arrependimento é algo que Jesus já trouxe à tona. Por que que você não se arrepende? O que está havendo com você? Talvez hoje a pergunta que me foi proposta é o seguinte: por que a transformação da mente é tão importante? Porque através do Espírito Santo você vai reconhecer o seu limite. Em busca do domínio próprio, você vai reconhecer o limite. Quando você adquire o domínio próprio, você vai aprender onde você pode andar, onde você não pode. É muito mais fácil você resistir uma tentação, a sua inclinação, quando você não se coloca numa situação de ser tentado. Quer ver um exemplo? Existe uma norma lá em casa. Na minha casa não entra Coca-Cola. A Lídia é casada comigo há 4 anos, fizemos essa semana. Nunca entrou uma Coca-Cola lá em casa. O dia que entrou, teve um dia, na verdade um dia entrou, ela saiu fechada e não foi aberta lá em casa. Sabe por quê? Porque é uma tentação para mim. Eu sei o meu limite. E por que que você pega, sabe que você tem uma inclinação e fica olhando aquelas fotos que você não deve olhar? Gente, mas você está chocado com isso? Tem gente que tem vício em jogo. E não é tigrinho, não. Roblox. Tem gente que não acorda para vir ao culto na igreja porque ficou jogando a noite toda. Eita, fala Deus, hein? Ei, mistério. Ei! Eis que te digo, eis que me ouça, eis que te falo. Hã? Como diria lá na Assembleia de Deus do Colombadê, fala Deus! Por quê? Você sabe que você tem esse problema. Eu poderia meter um caô para você aqui e dizer, tô sentindo que Deus está me falando que tem dorameira aqui. Que tem dorameira aqui que fica vendo vários e vários episódios de dorama, mas é incapaz de ler a revista da EBD. Eis que te digo, mas não foi Deus que me falou, não, eu sei, porque você é adolescente. Não foi Deus que me falou. Por quê, gente? Olha, no Instagram agora, eu vi uma menina que fez isso e as pessoas estão copiando esse estilo. Ela começa a contar uma fofoca. E, cara, uma fofoca que te prende.
E no final ela vira e fala assim, pô, tu sabe quem fez isso? Cara, Davi, maluco, tá lá na Bíblia, no texto tal. E ela vai contando como se ela fosse um Léo Dias da igreja, narrando uma fofoca. É muito bom, né, Bel? Eu também me amarro numa fofoca, Bel. Gosto de uma fofoca, gosto assim, uma fofoca bíblica. É uma fofoca bíblica. Eu me amarro, cara. Acho muito legal isso. Foi uma forma muito interessante que ela encontrou de evangelizar e espalhar a palavra. Cara, que emoção! Não tenho nada contra você ler esses livros que as pessoas te indicam, a escola te indica. Mas, cara, você diz que crê num Deus, você não conhece a palavra dele. Quer ver uma coisa? Quem aqui é cara de pau? Para me responder a pergunta, você. Vamos lá, qual é o teu nome? Nicolas. Vamos lá, Nicolas, tu gosta de série? Depende da série. Qual série que tu mais gosta? Hã? Não, mas qual? Qual série? Aquela assim que tu sabe de qual é salteado? Como é que é o nome? Vincenzo. Você já viu ele todo? Você sabe tudo que acontece ali? Sabe até falar as frases, se bobear. Não. Assim, em português. Em português, é italiano. Mas quando passa ali em português, tu sabe até dizer o que o personagem vai dizer. Eu era assim com o filme Tropa de Elite. Cara, filme Tropa de Elite, ia passando o filme, eu ia falando junto com o Capitão Nascimento. Eu ia falando tudo. E aí fica a pergunta. Nicolas, qual o livro que tu gosta mais na Bíblia? Mateus. Qual o texto de Mateus que tu mais gosta? Quando ele vai falando. A genealogia. A genealogia. Você já leu diversas vezes a genealogia? Se a gente começar a falar aqui como se fosse o filme, você ia emendando a frase que nem lá no Vincenzo, lá no Vincenzo. Lembrava, né? Mas não ia conseguir fazer igual. Tá vendo? Ele foi sincero. Por que a gente gosta tanto do dorama, gosta tanto de um seriado e rever? Eu gosto muito de stand-up. Cara, eu vejo uns stand-ups que a Lídia vira pra mim e fala assim, pelo amor de Deus, não aguento mais ver isso. Às vezes eu sei a palavra que o cara vai falar. Mas por que essas porcarias a gente assimila? E a palavra de Deus a gente não assimila, gente. Por quê? A minha mente e a sua mente precisam mudar. E veja bem. Olha para mim, para de olhar para o celular em nome de Jesus, senão vou orar para esse teu celular cair no chão e quebrar. Vou orar, e eu não estou nem aí se quebrar. E você que está dormindo... Você não sabe para que eu vou orar? Para ter pé de galinha hoje à noite, na janta. Olha só. Ouve uma coisa aqui. Preciso compartilhar uma coisa com você. Fecha seus olhos. Em que sentido tu precisa da metanoia na tua vida hoje? Eu quero que você pense nesse momento. Por que é tão essencial na tua vida que você receba a transformação na tua mente? Por que é tão importante? Por que é tão importante na tua vida isso? Eu vou te dizer uma coisa. Se o apóstolo Paulo ele não tivesse passado por aquele encontro com o Senhor, não tivesse sido selado pelo Espírito Santo, se ele não tivesse
passado pela metanoia, nós fatalmente não estaríamos estudando sobre a vida dele hoje. Aquele homem, tá? Era uma mente brilhante do judaísmo. E aquele homem, após convertido, se torna o maior escritor do Novo Testamento. Existem pessoas brilhantes lá fora. O que tem de jogadores de futebol brilhantes aí fora, que não são evangélicos, dezenas de milhares. Inclusive, alguns analistas estão culpando a perda do título da seleção brasileira por termos excessos de evangélicos no time. Não é isso. Você sabia que na Noruega tem mais evangélico do que no Brasil? Percentualmente? E a Noruega fuzilou o Brasil. Bonito. Não podemos misturar as coisas. Mas entendam, você tem um talento, você tem um dom que Deus te deu. Você tem um talento, você tem um dom que Deus te deu. E você tem a liberdade de usar esse talento e a sua vida para a honra e glória de Deus. Mas você tem a possibilidade de não usar a sua vida para a honra e glória do Senhor. E aqui eu vou te falar uma frase que vai doer no teu coração. Não responda. Eu quero que você pense. Você entregou a sua vida a Jesus? Você está vivendo uma vida para Jesus? Pensa aí na sua mente. Como está a sua entrega a Jesus? A entrega da tua vida diariamente? 80%? 90%? 50%? Eu vou te dar uma notícia. Você não vai gostar. Se a tua vida é 99% de Jesus, eu ouso te afirmar que ela é 100% do diabo. Isso é muito sério que eu estou te falando hoje. Desculpa te falar isso. Mas eu estou numa vibe, gente, que o meu amor por você me impede de dourar a pílula. Você precisa ouvir isso. Agora entenda uma coisa, o fato de você entregar a vida a Jesus não quer dizer que você não vai pecar. Mas você vai sentir arrependimento por ter pecado. Você vai se arrepender. Vai lutar para não pecar mais, que nem eu luto para não comer açúcar. E como? Mas luto. É cada queda um recomeço. Mas a questão é que Deus não te abandona. Você cai e Ele te levanta. Lembra quando Jesus foi andar sobre as águas? Pedro ali simboliza a gente. Porque Pedro vira e fala, Senhor, eu quero ir ter contigo. E ele diz, vem. É que nem a gente aqui quando vira e fala assim, você quer aceitar Jesus? Jesus está dizendo para você, vem. Se você quer, sai do barco. Vem. Vem. Enquanto você está olhando para Cristo, você não afunda. Mas aí começa a olhar para o vento, para o problema, olhar para o lado. A Bíblia diz para a gente manter os olhos em Cristo. A Bíblia diz para a gente manter o foco em Deus. A partir do momento que a gente passa a não olhar para Cristo, assim como Pedro, a gente afunda. Eu não vou dourar a pílula. Se você já aceitou Jesus, amém. Se você quer aceitar Jesus, entregue sua vida a Ele hoje. E eu vou até inverter isso. Eu estou falando muito aceitar Jesus hoje por causa do vício batista. Outra coisa, olha para mim. Quem você pensa que é, chuchu, para você aceitar Jesus?
Jesus não é uma garrafa d'água que eu te ofereço, que é água, Amanda. Jesus não é assim, ele é água da vida, mas não é cristal, não. Não. Ele é o eterno, é o todo-poderoso, o criador do céu e da terra. Ele te ama, morreu numa cruz no teu lugar. Então entenda de uma vez por todas, você não é ninguém para aceitar Jesus. Talvez o que você precisa entender essa noite, para ter essa metanoia, essa mudança de vida, é que você precisa de Jesus. E você precisa dizer para Ele, Senhor, me aceita. Senhor, tem como o Senhor me aceitar? Senhor, tem como o Senhor me perdoar? Fazer que nem aquele centurião, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não. Mas diga uma palavra. Talvez o que você precise hoje é reconhecer que você viveu na vaidade, na noia, como Saulo. Em uma mente entorpecida pela religiosidade. Uma mente tão entorpecida que gerou a paranoia de você achar que está tudo certo a vida que tu está vivendo. Que está tudo certo. E Jesus é meu amigo. Eu conheço uma pessoa que não tem nada com Deus, e me dói muito falar isso, porque é das pessoas que eu mais amo nessa vida. É uma pessoa que é tipo assim, Deus é bom, o diabo não é mal. Se tiver com problema, fala assim, ora por mim. Mas quando ela tem uma oportunidade, vai bater um atabaque lá, vai consultar, mas é incapaz de vir aqui para a gente orar por ela. E toda vez que acontece alguma coisa boa, ela vira e fala assim, Jesus Cristinho é meu amigo. Cara, tá muito errado. Tá fedendo enxofre. Já tá cheirando o inferno. Desculpa, mas é isso. Porque enquanto a gente tem essa visão errada, Paulo tinha uma visão errada por causa da noia que ele vivia ali, por causa da religiosidade que ele não conhecia. Ele conhecia a letra, mas não conhecia a interpretação espiritual. Ele estava tão entorpecido que ele era incapaz de ver. Se torna tão paranoico que começa a perseguir as pessoas, consente com a morte de um, começa a aprisionar pessoas pelo fato de crerem diferente dele. Assim como muitas vezes criticamos pessoas de outras igrejas, ou nos criticam, presos numa paranoia religiosa. O quanto espiritualmente a tua vida está fora do trilho. Você está vivendo uma paranoia espiritual. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é o dia de você viver uma metanoia. Viver uma transformação da tua mente. Hoje é o dia de você ser impactado com Deus. Hoje é o dia de duas coisas. Ou você vai ao encontro do Senhor, ou vai de encontro. Porque se você for ao encontro, beleza. Mas se vier de encontro, ó, bateu. E nessa batida quem se arrebenta é você. Eu te convido a orar agora. Bota a mão no seu coração. Todo mundo de olho fechado. Se você não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não recebeu, eu te convido a repetir essa oração comigo. Pode ser bem baixinha, se você quiser. Se você estiver constrangido, pode ser bem baixinha. Senhor meu Deus, em nome de Jesus,
eu te entrego o meu coração na noite de hoje. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, me aceita na noite de hoje. Senhor Jesus, eu quero te receber como o único, suficiente Salvador. Eu te confesso como Senhor da minha vida. Pai amado, eu te confesso como único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. E te peço perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Continua. Agora você, que já aceitou Jesus, mas que por algum motivo está vivendo uma noia, que tua mente está entorpecida, que você está viciado em coisas que você tem que abandonar. Está todo mundo de olho fechado. Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se você entende que precisa viver uma metanoia a partir de hoje, mudar de vida, mas mudar de vida oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ter a sua mente renovada e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, levanta uma de suas mãos, que eu quero orar para você. Deus te abençoe. Pode levantar a mão. Deus te abençoe. Pode baixar sua mão. Deus te abençoe. Vamos orar agora. Vocês que levantaram as mãos agora nesse segundo momento, você que vive uma noia, que quer sair da paranoia e viver uma metanoia, ora comigo agora, repete em alto e bom som. Meu Deus e meu Pai. Em alto e bom som. Meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Eu estou aqui. Olha meu coração. Eu não aguento mais os meus pecados. Eu quero mudar de vida. Eu quero me consagrar, te adorar em espírito e em verdade, te glorificar com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com as minhas amizades e com tudo aquilo que cerca a minha vida. Me ajuda a abandonar meus maus hábitos, meus vícios, tudo aquilo que me afasta de Ti. Meu Deus, transforma a minha vida para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Abre seus olhos. O Senhor Jesus disse uma coisa. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. E ele também diz uma coisa muito interessante. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele. Ele vira e fala que aquele que o Pai deu para ele, ninguém arrebata da mão dele. Eu quero que você saia daqui com a certeza que você está nas mãos do Todo-Poderoso. Mas você precisa desenvolver uma relação diária com Deus. Você precisa ter
uma relação de amizade, uma interação de filho, de filha com o pai. Ele é teu pai amado, te ama e quer teu bem. E lembre-se sempre, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você olha com os olhos humanos e o que ele tem preparado para você é muito maior e muito melhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela